Eu era católica e agora eu sou evangélica. Você já escutou isso alguma vez? Mas, peraí, a gente já fala sobre isso. Antes disso, prazer, meu nome é Maristela, seja bem-vindo ao meu canal e aqui nós estamos tratando sobre a minha conversão à Igreja Católica. Seja muito bem-vindo e deixa a sua curtida aqui para ajudar a gente, tá bom? E mais pessoas acabar recebendo esses vídeos e aí a gente vai ajudar a mais conversões acontecerem. Bom, eu era daquelas protestantes, daquelas evangélicas, que amava muito a Deus. Como eu falei, a minha conversão aconteceu aos meus 15 anos de idade, numa igreja que aqui no Brasil ela é muito conhecida. E eu tinha algumas amizades nessa época que eram católicas. Eu acho que quase 70, 80% das minhas amizades nessa época dos meus 7 até os meus 15 anos eram católicas. E eu também, né, a família da minha mãe também era bem católica. Bem católica, eu vou explicar como é esse bem católica. Mas enfim. Então, tinham muitas pessoas ao meu redor que eram católicos. Pelo menos que eu achava que era, assim também como a minha mãe. E aí eu vi nesse processo muitas pessoas se converterem ao protestantismo, virarem evangélicas. E eu era daquele tipo de protestante, né, evangélica, que o coração ardia por falar de Jesus e tudo mais. E me era ensinado, como eu já falei no vídeo anterior, que os santos, Nossa Senhora Aparecida, eram demônios, enfim. E para mim isso era muito doloroso entender que as minhas amigas, que eu amava tanto, que eu tinha como irmã, poderia ir para o inferno caso elas continuassem na Igreja Católica. Então, meu objetivo por muito tempo foi orar pela vida delas e não somente orar, mas falar que elas iriam para o inferno se elas não se convertessem ao protestantismo, né? Se elas não virassem evangélica, se não recebessem Jesus como único suficiente Salvador. Enfim, essa era a minha visão e eu realmente queria, de alguma maneira, poupá-las do inferno. E eu consegui, gente. Eu consegui converter algumas das minhas amigas, levá-las para a igreja. Teve uma que congregou comigo um bom tempo, participou do ministério de dança. E, enfim, depois a família dela começou também a se chegar nessa igreja onde eu frequentava. E a mãe dela também se batizou lá. E a tia dela também começou a caminhada de outras sobrinhas e tudo mais. E aí você me pergunta, nossa, que estranho, né? Tantos católicos virando protestantes. Mas aí que tá. Nesse período que eu frequentei a casa das minhas amigas, que eu, como eram como irmãs mesmo, tipo, eu ia com muita frequência na casa delas todos os dias da semana. Eu passava horas lá de tarde. Era uma rua sem saída onde eu morava. E as casas eram muito próximas uma da outra, assim. E a minha mãe não via problema em eu estar com elas, tudo mais. Eu tinha esse período aí dos meus 7 aos meus 15 anos, então eu sempre ficava na casa delas, finais de semana, às vezes dormia na casa delas, enfim. Mas eu nunca vi eles ir numa missa. Nunca. Gente, nunca me chamaram para ir uma missa. Nunca. E aí, na família da minha mãe, que também são católicos, nunca me levaram para ir uma missa. Eu lembro de passar as férias lá de dezembro, de julho. Eu lembro de passar feriado. Gente, Semana Santa. Semana Santa. E não ia à missa. Então, a imagem que eu tinha do católico era o quê? Alguém que fica adorando uma imagem e não reza, não ora,
não lê a Bíblia, bebe e tem uma vida muito fácil. Essa era a minha visão sobre a Igreja Católica. Por quê? Porque todos os católicos que estavam ao meu redor tinham esse tipo de comportamento. Então, eu cresci com uma visão deturpada do que era o catolicismo. E eu só fui entender o que é o catolicismo de verdade agora, adulta. Por quê? Porque eu conheci o meu noivo e a minha sogra, que são católicos praticantes. E por que eu quero tratar esse tema hoje importante? Porque caso você seja católico e está aqui no meu canal vendo esse vídeo, eu queria que você fizesse um exame de consciência. Será que você é aquele tipo de católico IBGE? Qual que é o tipo de católico IBGE? Que quando passa a pessoa lá do censo, lá no seu portão, ai, que religião que você é? Você fala, eu sou católico. Ah, mas não vai na missa todos os domingos. Você não busca os sacramentos. Você talvez só recebeu. Gente, desconsidere. O meu cachorro tá aqui do lado. O bichinho, tadinho, fez uma cirurgia, tá se recuperando. Enfim, Simon tá aqui prestando atenção em mim. Mas voltando. Então, esse tipo de católico, né, que quando passa o censo lá, só fala que é católico, mas não vai a uma missa, não comunga. Talvez até se batizou, né, obviamente para comungar precisa se batizar, né, a primeira Eucaristia e a Crisma. Talvez nem tenha feito a Crisma ainda. E aí fale que é católico. Gente, esse tipo de pessoa pode falar que é católico? Eu acho que não deveria, porque passa uma imagem muito errada do que é a Igreja Católica e do que é ser católico. As pessoas não verem com seriedade quando a gente fala. Na cabeça das pessoas, e muitos protestantes pensam que o catolicismo é um oba-oba, justamente por causa dessa falta de testemunho. Então, caso você seja um católico e está aqui no meu canal, eu convido você a fazer um exame de consciência. Que tipo de católico você é? Você é o tipo de católico que é praticante de verdade, que você leva a sério a Igreja Católica, que você leva a sério a fé católica, que você busca realmente a Deus, que você reza todos os dias, que você busca ter uma vida piedosa, caridosa, enfim, que você está buscando os sacramentos. Talvez, assim como eu, que eu tô no começo da minha conversão, né? Então eu tenho muita coisa para aprender. Você nunca parou para estudar sobre a fé católica. E talvez você tenha apenas se batizado, se crismado e depois não voltou à igreja, nem se confessou, nem comungou mais. E a missa para você, tipo, eu posso ir uma vez ao mês, tá tudo bem. Eu ainda continuo sendo católico. Não, você tá muito fora daquilo que de fato é ser católico. E eu acredito que Deus tem um avivamento interno para cada um. E essa leva, porque, gente, são muitas conversões. Se vocês forem procurar aqui no YouTube, são muitas conversões que têm acontecido de protestantes vindo para a Igreja Católica, e não só protestantes, mas outras religiões, ou também, né, ateu, agnóstico, reconhecendo Cristo como Salvador, reconhecendo a Igreja Católica como a igreja fundada por Cristo. Eu acredito que Deus tem trazido realmente um despertamento pra gente. Então, fica o meu convite para você que é católico. Esse autoexame, essa autoanálise. E realmente buscar conhecer a fé católica, sabe? Quantos de vocês já leram o catecismo? O catecismo da Igreja Católica? Nem eu ainda. Estou no processo. Começo minha catequese agora, em setembro. E, enfim, eu quero realmente me debruçar nos estudos, me debruçar em entender e não ser levada por aquilo que as pessoas me falam. Você pode cair aqui no YouTube e você vai ver vários vídeos, né? Sobre questão de conversão, pessoas ensinando e tal. Mas uma coisa é você tirar as conclusões pelo que as pessoas te ensinam. E outra coisa é você tirar suas conclusões pelo seu estudo, pela leitura,
é uma convicção de verdade, sabe? Não é uma opinião formada através da opinião de outra pessoa, mas de fato são estudos que a Igreja Católica disponibiliza pra gente debruçar e realmente falar assim: poxa vida, estou no caminho certo. Então, fica aí o meu pedido para esse exame de consciência e vem comigo e vem com todos nós que estamos realmente entusiasmados para estudar sobre a fé e cada dia mais nos convertemos. Por que é uma conversão? É uma mudança de rota. Então, você realmente se tornar, você ir para o caminho que Deus está te levando. E eu acredito que assim está sendo na minha vida. Ontem, na hora que nós rezamos, e eu venho com esse pensamento já há algum tempo, qual é a espécie de católica que eu quero ser? Qual é a espécie de cristã que eu quero ser? Se eu era muito dedicada na igreja protestante, se eu era muito dedicada na obra lá, eu vou ser muito mais aqui. Eu vou ser muito mais dedicada, eu vou ser muito mais entregue. Porque a Igreja Católica me permite isso, através dos sacramentos, através de receber Jesus Eucarístico. É uma beleza, é uma profundidade, é que a gente fica até sem palavras para falar, entende? Então, se eu era antes, agora eu vou ser muito mais. Então, vem comigo e com tantas outras pessoas que estão buscando estudar. E se você é protestante e caiu aqui, eu te convido a estudar também, sabe? Estude, estude, não se baseie pelo que as pessoas falam. Existe a história para você estudar. Vai lá no primeiro, no segundo século, os pais da fé, a patrística. Vai lá, eu convido você, você não vai se arrepender. Não precisa contar para ninguém que você está estudando. Simplesmente comece a estudar. Não precisa nem ver podcast de ninguém. Não, só leia. Ore a Deus. Peça a Jesus me direcione a entender. Abre minha mente, abre meu coração. E o Espírito Santo vai começar a te direcionar. Não fique com medo de conhecer a fé católica. Se você caiu aqui é porque você está com essa sementinha no seu coração. Então deixe Jesus Cristo regar e para que ela venha brotar no tempo oportuno. Cada um tem seu tempo. A minha conversão, eu posso falar, né? Que começou com um vídeo, eu acho que em 2021 ou 2020. Eu esqueci o sobrenome dela, mas o nome dela é Larissa. Ela também era protestante e se converteu à Igreja Católica. E eu vi esse vídeo, tipo, anos atrás. E esse vídeo ficou na minha cabeça por muito tempo. Depois eu comecei a ver algumas outras coisas. E foram se passando tempo. Até que o ano passado, de verdade, quando eu comecei o relacionamento com meu noivo, esse desejo de querer conhecer, de querer entender, começou a ser mais ardente em meu coração. E aí eu realmente falei assim, é isso, eu só vou me entregar, vou orar a Deus, porque no começo vem muito essa questão de culpa, e se eu estiver errada, e se eu estiver adorando, e se eu estiver idolatrando, e se Deus tirar o Espírito Santo de mim, porque nós que viemos do protestantismo, sim, nós temos essa mente, e nós não vamos conseguir mudar isso tão fácil em nós. Como eu falei no vídeo anterior, isso requer muita dedicação, requer muita leitura, requer muita oração, requer muita intercessão de Nossa Senhora, para que a gente consiga de verdade romper com todos esses ensinamentos que nós tivemos no passado. E eu quero deixar esses dois convites para você, se você é meu amigo católico que não é praticante, deixa a palavra de Deus, deixa a tradição, deixa o Senhor Jesus Cristo, deixa Nossa Senhora, deixa, se abra para viver realmente a fé católica de verdade,
aquilo que a igreja nos ensina, sabe? Se permita ser um católico genuíno, não de IBGE, alguém que comunga todos os domingos, alguém que faz o exame de consciência pelo menos 2, 3 vezes ao ano, que confesse, sabe? Que busque o sacramento. Se você não é casado ainda e mora junto, eu não sei por qual motivo você não se casou ainda, mas busque o sacramento. Busque isso em Deus, sabe? Se prepara para isso, para viver o céu aqui na terra. Para mim, hoje, acho que é muito isso. Viver o céu aqui na terra. Eu acho que os sacramentos, eles nos permitem isso. Experimentar um pouquinho mais de Deus e nos fortalecer nessa caminhada. Eu ainda não me casei, né? Eu ainda sou noiva. Me caso ano que vem. Estou ainda me preparando. Inicio a catequese agora em setembro também. Não comungo ainda. Vou comungar, eu espero que eu consiga no meu casamento junto com meu noivo. Ele também não está mais comungando porque a gente mora junto. Então a gente preferiu. Ele não pode, na verdade, né? Eu também não posso. Mas nós iremos, acredito que no casamento, participarmos juntos. E eu creio que vai ser um momento muito importante para a gente e para nossa família. Então eu convido você a pensar sobre isso e dar testemunho de fé, dar testemunho de quem é Jesus. E poder alcançar outras pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. Estou muito feliz que tem muitas pessoas seguindo meu canal e, assistindo os vídeos, né? E deixando seus comentários. E se você chegou até aqui, vamos lá. Se você chegou até aqui, escreva aí, é lindo ser católico. Que aí eu sei que você assistiu até o final e ficarei muito feliz. Um beijo, deixa essa reflexão para você e para mim também. Deus abençoe.